Vocês, os aventureiros, estão alguns dias já na estrada. Vocês têm uma coordenada em mãos, um local para alcançar, um dragão para fazer perguntas. Matriclon é aquele que vocês procuram, um dragão augural. Dragões augurais são conhecidos por serem oráculos que preveem o futuro através de profecias. E aparentemente vocês têm sido citados na profecia desse dragão já há algum tempo. A profecia chegou nos ouvidos de alguns nobres de Druma e, inclusive, nos ouvidos da rainha de Kionin, que mencionou a profecia para vocês, mas não disse do que se tratava exatamente. Crai, você por ser um oráculo, você sabe que profecias de dragões augurais elas são muito mais poderosas do que de um oráculo comum. Porém, elas têm alguma limitação. Essas profecias, elas, quando são ditas por terceiros e não pelo oráculo que previu elas são distorcidas. Por isso, a rainha da Seril, a rainha dos elfos, se Vixe, recusou rapidinho. a dizer para vocês sobre a profecia. E agora vocês estão já há alguns dias em uma carroça, né? Carroça que vocês costumam viajar junto com o Bob, junto com os companheiros de vocês, a caminho dessa coordenada, a caminho do sul de Druma. O que vocês estão fazendo? Cara, o Eu vou Drakaf começar. tá experimentando os itens dele. Ele comprou um escudo simples, de madeira, porém mágico. Ele limpa o escudo assim, o que não precisa, porque sempre que cai uma sujeira ou coisa do tipo, em algumas batalhas que ele tem por aí, ele se limpa. E ele tá testando uma clava que ele comprou também. No meio do combate, usando ela abriu uma lança repentinamente, depois volta a ser uma clava. Além disso, ele passa muito tempo orando. E o Drakaf, ele ora como se fosse meditando, entendeu? Ele tira a armadura dele assim pela manhã, com o kimonão dele assim, e fica orando em Drakano. E essa oração dele, de alguma forma, influencia os aliados perto. Vocês se sentem bem toda vez que pela manhã o Drakaf se põe a orar. De alguma forma, influencia os aliados dele, deixando-os mais altivos e confiantes. Em um dos dias, durante a viagem, o Bob ele tá guiando a carroça assim, ele se vira para trás, ele vê que você tá meditando com um ovo entre as pernas, um ovo grande de avestruz assim, grandão. Ai, Jesus. Ficou meio estranha a frase, mas tudo bem. Ficou assim. Com um ovo, Só um, só? só um, monobola, Sou um dragão. com um ovo apoiado sobre o seu colo. Ei, grande, você acha realmente que vai funcionar você ficar fazendo isso com esse ovo? Por que não funcionaria? Não sei. Quem entende de dragões é você. Geralmente eles chocam assim. Eu nunca choquei um ovo antes, mas penso que sim. Minha energia irá referenciá-la e ele poderá nascer. Logo mais, ele irá ser um dragão poderoso daqui. Observe. Ele volta a dar assim, e a energia dele expande e bate no ovo assim. Kraui, o que você faz durante a viagem? Nesse meio tempo, eu tô, assim, meio no chems, assim, pro Drakaf, essa aura dele, sabe, energia demais. E o Kraui agora, ele também é um pouco campeão de Pharasma, né? Então, tem um certo conflito ali de uma energia meio pesada, assim, dentro da carroça. O Kraui, ele tá bem, assim, bem de boas. Às vezes eu olho, assim, pro além, e aí meus olhos brilham, assim. Aquela coisa meio esotérica dele. Raramente ele treina, mas às vezes ele puxa a adaga dele, né? Que ele puxa a adaga dele, assim, do nada. E ele começa a refletir sobre ela, assim. São coisas que só o Kraui faz. A tua aura, ela não é tão poderosa como a dos Draka, porque afinal você é bem um campeão, né? Você, tipo, é um campeão de Pharasma, mas não é, tipo, um campeão tão dedicado quanto o Drakaf. Tua aura é um pouco mais fraca do que a do Drakaf, só que as auras, elas têm meio que um conflito ali no meio da carroça, com vocês dois meditando ao mesmo tempo. Fica uma coisa meio dissonante, fica meio estranho, sabe? Pra quem tá ali no meio. O Juan, ele costuma ficar meio longe de você, assim. Ele é aquele cachorro, ele costuma ficar, tipo, ele tenta evitar ficar fora da tua aura, porque meio que incomoda ele, sabe? Às vezes quando eu dou aquele olhar, assim, aquele olhar de quem é mestre em intimidação. Tá, vamos pro Zerek. Pode falar. Como sempre o Zeric tá trabalhando. Agora ele tá trabalhando mais.
Ele passou um tempo ali com o Caracol, descobrindo como é que funcionava essa coisa das runas, porque é meio novo pra ele, mas ele tá bem interessado. E com esse sentimento com ansiedade crescendo, ele começa a fazer muito chá. Tá tentando descobrir qual é o chá da galera aí. Seja ele com uma nova planta que ele achou. Não, eu quero uma cobaia. Uma cobaia? Tamo aí. Esse sapo aqui, ele fala meio devagar. Apesar que ultimamente ele tem falado um pouco mais rápido. Mas eu acho que ele é uma boa cobaia pra vocês, Eric. Porque ele é meio bicho? Sim. Venenos, A gente É porque ele é devagar. venenos não são um problema pra mim. Não é veneno, é chá. Não, mas se der errado, Nunca se sabe, né? Todo mundo aqui confia muito no Zarik. eu gosto de Vitória Red. Vitória Eu não daria Regia. nada perigoso, eu acho. Todos nós conhecemos muito bem as suas capacidades destrutivas, Zarik. Acidentes acontecem às vezes, mas... Realmente. Yes. Ei, não fale assim de Zeric. Ele faz itens muito bons. Inclusive, Zeric, se você quiser fazer uma aliança, uma parceria, eu posso vender alguns itens seus. Você tá pedindo o Zarik em... Casamento comercial. Temos que fazer uma cerimônia. A gente já tem a clériga chata, ótimo. Negócios em que eu tenho mais interesse do que Assim, de graça? É verdade. O Zarik tá murmurando assim, baixinho, assim, a gente sufocando ele, assim. A gente talvez não prestou atenção de que talvez o Zarik, né, nem pediu, nem aceitou. Fala, Zarik. Não tenho interesse, galera. Desculpa aí. Eu faço o serviço pra vocês de boa, mas tô meio por fora dos negócios ultimamente. Ai, quanto desperdício de dinheiro. Eu não Ele vira pra sei frente assim, continua aqui no carroça. Não sei se eu gosto muito da colaboração. Bem, se mudar de Você ideia, parece ser eu estou bem- aqui. Você se abre pouco, Zarik. Parece que você tá meio ansioso. Eu consigo sentir pelo cheiro. Ele olha assim com aquele olhar assim. Eu acho que é só o sentimento dessa nossa viagem tá chegando ao fim, de um certo modo. Como é a sua cidade? Bom, eu passei a maior parte da minha vida em Andorra, que é uma cidade portuária. E eu não fazia muita coisa. Eu era boticário lá. Aí depois eu fui pra aula. Eu não tenho nada muito especial, assim, pra contar. Qual que é o sentimento, Bem, agora você tem. Zeric? Pode falar, pode. O sentimento de tá se aproximando cada vez mais de Andor. Vocês têm algumas pistas sobre Andor. Talvez lá seja o próximo objetivo de vocês. Aquela parte medrosa do Zari que tá começando a ganhar força, eu acho. Acho que ele tá bem apreensivo. Algo de errado não está certo. Principalmente por não saber como estão as coisas por lá agora, assim. Certo. Antes de continuar, Aziris, o que você faz durante a Eu. sua viagem e como você tem encarado uma possível nova visão de mundo desde os últimos acontecimentos? Acho que eu tô muito reflexiva. Eu não tenho falado muito. Só tenho ficado na minha pensando, anotando alguma coisa que eu tenho pensado. E tentando encontrar um novo rumo, né? E tentando aproveitar a viagem à vista, assim. É isso. Conforme vocês viajam pelo reino de Druma, né, vocês descem ao sul, às margens do rio, passam por florestas, passam por vilas, a carroça, passam por cidades. Em cada local que vocês param, vocês pedem serviços para o Bob, ele procura ferreiros, vocês dão suas moedas pro Bob. Essas moedas circulam por Druma. E ele volta com armas atualizadas, volta com itens que ele vende para vocês. E assim vocês seguem a viagem. Vocês estão bem mais fortes do que antes. Bem mais fortes do que vocês estiveram quase um ano atrás. Já faz quase um ano desde a God's Reign. E faz uns 6 meses, 7 meses que vocês estão juntos nesse momento. É bastante tempo de jornada. Os Reinos Resplandecentes é um lugar bastante grande. Difícil locomoção, demora muito para chegar nos lugares. E de certa forma o laço entre vocês vai ficando mais próximo conforme a viagem vai passando. Em uma das paradas, no meio do caminho, seguindo pro sul, que em um daqueles comércios que o Bob vai até a cidade, faz as coisas e volta, ele volta com uma carta endereçada para o Zeric. Ai, cara. O que você tem pra mim aí? Bem, essa carta é endereçada para você. Talvez sejam notícias, não sei. Pelo sobrenome aqui, parece ser alguém da sua família. Quero pegar e abrir logo. Você pega a carta,
abre ela. E é uma carta da sua mãe. Você sabe a situação que sua família se encontra em Augustana. É uma carta dizendo que a sua irmã, ela sumiu. Você percebe pela escrita da carta que ela foi vistoriada antes de ser enviada, né? Afinal, tem gente tomando conta dos seus pais, de certa forma. Mas sua irmã sumiu. E é uma carta demonstrando, dos seus pais demonstrando preocupação com você, porque faz muito tempo que você foi embora. Não mostra, não dá notícias, não manda nada, não manda cartas. Na mesma carta, em um determinado ponto, parece que a escrita muda, a letra muda. E é como se outra pessoa estivesse escrevendo. Isso fica claro, tipo, a carta não tenta esconder isso. Ali está escrito uma preocupação, uma ansiedade sobre seu progresso com os fragmentos. Coisa que foi cobrada de você. Conforme você vai lendo o conteúdo da carta, você vê que tem uma informação sobre os Cavaleiros da Águia. Os Cavaleiros da Águia são o exército de Andoran. E parece que eles têm utilizado o metal divino para fazer armas. Isso pode ser um perigo, né? Essas armas no formato de metal divino pode ser perigoso porque eles podem ser almejados por terceiros. E o seu patrão deseja essas armas. Mais informações você obteria na capital de Almas. Quanto tempo levaria se eu mandasse uma carta de volta? Para vocês chegarem em Almas, demora umas 7 semanas, mais 7 semanas, 10 semanas no total. Talvez só compense chegar lá, porque até a carta ir e voltar, já se passou muito tempo. Você vê muito o Zarek, ele só termina de ler a carta, ele dá um suspiro pesado assim e guarda num dos bolsos dele. E que o caracol, eu queria nesses pedaços de 3 meses, ou talvez depois da gente entrar em Andoran, ele vai passar bastante parte do tempo meditando. Eu queria tentar fazer um elo com a natureza para meio que deixar os arredores em alerta, entende? E tentar fazer um elo animal com algum pássaro, talvez um canário, ou um pássaro que tiver nas redondezas para conseguir tentar pegar algumas informações a partir disso, tentar dar alguns comandos para pegar informação, Legal, maneiro. conversar com os sapos também. Tá, informações gerais você quer tentar descobrir? Se tipo, para que lado que tá tendo alguma coisa, se já começou a guerra, se tá tendo algumas coisas suspeitas, os animais estão sentindo alguma coisa estranha na natureza acontecendo, ou algo do tipo. E, tipo, pra ter uns olhos de alerta por cima também, sobrevoando, aí esse passo seria isso. Interessante, legal. Então, conforme vocês avançam a viagem de vocês, assim que vocês entram na floresta e depois que vocês saem dela, o caracol ele faz esse intermédio com os animais aos redores. É como se vocês tivessem uma rede de informações conforme vocês passam pelos lugares. É um pouco mais difícil vocês conseguirem informações sobre áreas urbanas, mas em campos abertos, em florestas, vocês obtêm informações, tipo, tem uma carroça parada lá na frente, tem bandidos mais à frente, a gente poderia evitar. E esse tipo de coisa. Vocês conseguem avançar bem. Mas uma das informações que você obtém conforme vocês vão se aproximando das montanhas dos Cinco Reis, ao sul, é que tem tido terremotos ultimamente nas montanhas. Uma instabilidade, de certa forma. Conforme vocês avançam o caminho de vocês, depois de um tempo, vocês finalmente avistam uma caverna, já próxima à fronteira de Druma com as montanhas dos Cinco Reinos. Quando vocês batem o olho pela primeira vista, parece ser um paredão de pedra comum, mas esse paredão de pedra ele vai sumindo, se desvanecendo e revelando uma caverna de cristais, quase como se fosse um convite para que vocês entrassem. Essa é a localização que vocês encontraram em Kerse. E aí, pessoal, tem algo mais à frente. Parece estranho. É aqui que o endereço bate? Olhem aí no papel. Eu vou verificar se ele tá no lugar certo. É aqui mesmo. Então vamos. O caracol sai da posição de meditar dele que ele tava. Tava 3 pessoas meditando na carroça. Que pariu. Aí ele só se levanta, se estalando meio assim. E ele vai na frente, se ninguém for na frente. Aí eu queria deixar
O animal, no caso, o pássaro, o Patriarca, tipo, se acontecer alguma coisa com o Bob, ele vinha avisar a gente, tá ligado? Com a carroça e tal. Ah, tá, beleza. O Bob, ele nem pensa em seguir vocês. Ele fica assim na carroça. Bem, deem um olá pro dragão por mim. Tenha uma boa conversa. Esse Bob aí, sei não, viu? Ele nunca pensou em fazer negócios com o dragão. Ele sabe que o dragão provavelmente recusaria. Quer dizer, o dragão sabe. Será que o Bob sabe? Bem, Aziris, você sabe que dragões augurais, que são esses dragões que preveem o futuro, eles são o tipo de dragão que menos ostenta tesouros, de certa forma. Tesouro físico. Eles apreciam muito conhecimento. Por isso que eles têm essas previsões do futuro. Eles são muito místicos, eles são muito imprevisíveis, mas eles não são gananciosos, no geral. E o Bob provavelmente também já sabe disso, porque Matriculum era um dragão famoso, de certa forma, em Gaut. Certo. Então, tipo, eu complemento tipo, a dúvida deles com relação a Bob. Eu falo que não teria como Bob ter tentado algum tipo de negociação, porque Matrícula não aprecia objetos ou o que seja. Interessante. E vocês adentram a caverna. Essa caverna, ela tá repleto de cristais de iluminação arroxeada, púrpura. Claramente é uma caverna secreta. Dragões augurais têm diversos covis em vários lugares para diferentes situações, já que ele provavelmente previu o que aconteceria com ele por conta dos ataques dos nobres, né? De ele ter previsto aquele futuro. Então, de certa forma, ele tá meio que sempre preparado para tudo, sabe? E vocês vão andando por essa caverna, os passos de vocês ecoam por essa caverna. Vocês conseguem ver o reflexo de vocês distorcidos em alguns cristais. E já faz um tempo que vocês carregam muitos estilhaços. Estranhamente, vocês não se lembram ao certo se esses estilhaços tiveram grande influência sobre vocês. Mas eles definitivamente têm algum tipo de influência. É uma quantidade já considerável, mesmo que vocês carreguem uma bolsa que segure a energia de alguns cristais, outros deles ficam fora dele. E pelo fato de vocês estarem sempre juntos, eles afetam igualmente todos vocês. E conforme vocês vão andando pela caverna, vão vendo seus reflexos naqueles cristais roxos, e aí vocês veem as imagens de vocês distorcidas por conta do formato do cristal. Vocês veem vocês mesmos com olheiras enormes, uma cara de cansado, um olhar de ganância e uma fome de poder. Coisa que vocês mesmos não enxergam quando vocês olham um reflexo de água, ou olham um reflexo de prata, ou quando se entreolham. Talvez seja efeito dos cristais ou dos estilhaços. Vocês escutam por alguns momentos sussurros conforme vocês andam. Não é a primeira vez que vocês escutam eles. São sussurros até meio que parecidos com os sussurros dos Vescavores, que vocês enfrentaram há alguns meses, mas é mais sutil. Vocês avançam nessa caverna. Conforme vocês vão se aproximando de um grande cristal, vocês veem uma sombra, uma silhueta em formato dracônico. E conforme vocês vão se aproximando, vocês Que bonito. escutam, contemplam. Tantos caminhos poderiam ter levado outros, mas foram vocês que pisaram onde o destino sussurrou meu nome. Furioso ou inevitável. Quando ele se vira até vocês, e vocês finalmente o veem, a presença de Matriculum parece fazer o ar vibrar. Não de poder bruto, mas de algo mais antigo, inevitável e silencioso. Como um presságio que tomou forma. Diante de vocês, ergue-se um dragão de linhas elegantes e inquietantes, com escamas que oscilam entre tons de ônix polido e azul estrela, como se refletissem de algo que não está ali. Sua postura não é de ataque, mas de quem observa algo que já sabia que aconteceria. As asas, enormes e translúcidas nas bordas, parecem pintadas de névoa dourada e azulada. Em certos ângulos é possível jurar que vocês viram imagens distantes ou futuros possíveis por um breve instante. Elas tremulam sobre a membrana como um reflexo em água profunda.
Ao redor do peito e ombros, ele veste peças de tecido e metal que lembram vestes de um oráculo ancestral com inscrições e padrões sutilmente dracônicos, esculpidos em dourado suave. Nada parece ostentoso, tudo parece muito simbólico. As garras longas e finas seguram um cristal azul que pulsa como um coração contido, e por um instante é difícil dizer se ele o segura ou se é o cristal que ancora ele nesse lugar. A sua cabeça ela é coroada por espinhos elegantes, quase como uma tiara natural, e seus olhos afiados e antigos brilham em azul turquesa, com a calma de quem já viu esse momento presente acontecer antes. Quando ele respira, não há fumaça e nem calor. Há ecos, como sussurros que não se escutam com os ouvidos, mas com a alma. Matrículum observa vocês em silêncio antes de falar. Reconheço cada um de vocês, embora talvez não se reconheçam entre si. Memória é uma artesã maleável, especialmente nas garras de quem sorri demais. Ele observa novamente, olha para as mãos de vocês, ele olha para a mochila, né, para os pertences de vocês, como se ele estivesse vendo algo que está lá dentro, como se estivesse pressentindo algo. Ah, então essas são as mãos que recolhem os estilhaços da fruta de vida. Algumas para doar, outras para possuir. E todas acreditando que fazem o certo. Os deuses choraram metal e fogo. Imortais chamaram isso de oportunidade. Alguns recolhem poder com as próprias mãos. Outros utilizam de maior. A mente de vocês, por um instante, tremeu. Vocês já se perguntaram por que esse caminho? Por escolha? Já vi este momento em 1000 reflexos. Em alguns vocês queimam cidades com boas intenções. Em outros, quebram o dente daquele que mastiga o futuro. Bem, no fim das contas eu sei por que estão aqui. Mas deixarei que vocês tomem seus métodos e suas palavras. Afinal de contas, isso faz toda a diferença para a escolha do futuro dos reinos resplandecentes. Ai, doida. O que vocês fazem? E todo mundo assim. Cara, o Drakaf tá do lado do caracol e do lado do caracol tá a Aziris, né? Ele dá uma tossida assim e a asa dele estica assim, dá um tapinha na Aziris pra ela falar. Dá um empurrãozinho nela assim. E assim, né? Gente, eu não sei o que falar, gente. Estou impactada. Não esperava por essa. O Crowley, ele ficou, tipo assim, deslumbrado, porque provavelmente, mesmo com as tentativas dele constantes de tentar prever os nossos próximos passos, ele não imaginou que isso aqui ia acontecer. Provavelmente o destino foi oculto, era um destino incapaz de ser lido. E aparentemente Matrículum já sabia todos os nossos passos. Talvez foi pela própria existência dele que trouxe a gente até aqui. E pelo menos o Kavi acredita nisso. Tá tipo assim, Matrículum e Pharasma ali em cima. Quem domina mais o destino. E aí o Krau, ele se empodera, né? Ele cria coragem de tomar a iniciativa e falar por todo mundo. Nós fomos avisados de que você havia lido o destino dos reinos resplandecentes e que os nossos nomes estavam nessa profecia que você contou. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a verdade sobre essa profecia. Ótimo. E vocês têm a intenção da salvação, eu acredito. Eu só aceno assim com a cabeça. Mas é claro. Bem, neste caso, O presságio, quando dito, aqueles que lhe é direcionado, têm grande poder. É importante que vocês escutem o presságio somente através de mim. Se escutassem através de outra pessoa, o presságio seria distorcido. Eu mesmo não tenho acesso a este presságio. Minha mente não guarda as informações após dizer. Então preste bastante atenção. o dragão augural fecha seus olhos e o cristal que ele segura na ponta de suas garras começa a tremer, a pulsar como se fosse um coração. E esse barulho que vocês escutam, esse barulho molhado que vocês escutam na voz dele, fica cada vez mais alto.
presságio começa a ser dito. Quando os estilhaços caírem do céu partido e mãos mortais tocarem seu brilho rasgado, erguer-se-ão heróis moldados na dúvida, guiados por lembranças que não lhes pertencem. Na trilha da ambição, a chama veste mil faces, e um coração dourado pode esconder presas rubras. Aquele que anseia por poder sem tocá-lo, moverá peões com sorrisos de afeto e máscaras de luto. A dracônica queda virá das garras, mas das dádivas entregue em bandeja voluntária. Pois não é o sopro, e sim a oferta, que desperta o rei adormecido na montanha quebrada. Se a memória for bruma e o afeto for falsa lã, os resplandecentes reinos sangrarão em silêncio, prostrados ante o Deus corroído pela fome da guerra. A ganância dos vivos nutrirá o voo do destruidor. O ouro e o metal não são os únicos que corrompem. Às vezes é a memória, às vezes o afeto e às vezes é a fé. Mas, se os olhos virem além do ouro e da ganância e perceberem o reflexo da serpente sobre a seda, os fragmentos que corrompem poderão forjar a salvação, e o rugido do renascido será silenciado no berço. O destino caminha com passos divididos. Ou a lembrança desperta os que foram enganados, ou a confiança cega alimentará o fogo do fim. Um dragão surgir-se-á entre os vivos. Deus ou ruína. É só os que recusarem a riqueza fácil poderão quebrar a corrente daquilo que devoram. Nota o Karakol. Eu tava anotando. Vocês deviam agradecer pelas minhas visões serem tão simples de decifrar. Eu- Ou tão curtas. Quando ele termina a profecia, vocês ficam, de certa forma, anestesiados, encantados pela fala dele. Ele entra numa espécie de transe quando ele tá dizendo essas palavras. Enquanto ele profere tudo isso, ele abre as asas e as asas dele transmitem imagens aleatórias, confusas, mas que cada um de vocês vê coisas diferentes nela. Você, Crowley, vê a revolução destruindo Gaut. Caracol, você vê Kyonin sendo consumida pelo tirano sussurrante. Drakaf, você vê a loucura se instaurando nos teus irmãos, nos filhos da Aurora. Aziris, você vê um anjo de auréola de fogo e asas angelicais descendo ao céu. Izeric, você tem uma visão mais simples, mais direta e mais objetiva. Você vê a sua irmã, Matengo, amarrada, amordaçada, sendo levada até um dirigível. Junto a ela, tem armas feitas de metal divino. E esse dirigível levanta voo. A profecia foi proferida para aqueles que eram destinados a ouvi-la. O que passa pela cabeça de vocês? Analisar. É, Cada parte que eu anotei. o Crowley, ele tá bem reflexível pela profundidade da... Basicamente, ele entendeu que o dragão, ele tava avisando a gente de que talvez não fosse tão superficial quanto a gente achava que fosse. E que talvez as decisões que a gente toma, ou a gente for tomar, tenham muito mais a ver com as pessoas em si do que com os fragmentos e o ouro. E eu consegui decifrar algumas pessoas dessa profecia, mas eu não consegui entender toda ela.
eu entendi ali que talvez tenham corações brilhantes, tenham armas aí para serem criadas, mas toda ela ainda não consegui entender. E principalmente se essas pessoas somos nós mesmos ou são outras. Ou se somos nós e passíveis de serem corrompidos. Talvez a gente esteja corrompido e a gente não saiba. E ele pensa isso. No fim das contas, né, segundo a profecia, o Dracaf entende que os fragmentos, eles são o que são, e a gente, embora tenha intenções boas em utilizar eles, pode ser que eles acabem nos corrompendo, mas, bom, talvez possamos despertar o Deus adormecido, né, que não vamos falar quem que é. Talvez possamos usar os fragmentos contra ele, mas muito disso diz de cada Eu um. também a favor, né? A gente vai Não ter que... necessariamente a gente precisa ser contra o Deus adormecido. Por vezes, pode ser que a gente, mesmo sendo contra ou não, acabe despertando, né? Os fragmentos, como eu disse, são o que são. Por mais que a gente tente usar de uma forma boa, pode ser que não acabe sendo assim. Somos mortais, né? Os fragmentos que pros deuses é algo descartado ao fogo, os mortais agarraram como um poder superior. Caracol, ele ficou muito, muito reflexível, e a parte que ele mais se atentou é que a gente passou muito tempo junto, a gente meio que conhece a história um do outro e sabe como a própria profecia fala, que as memórias que a gente tem, o afeto e até mesmo a fé que cada um de nós temos, quando na presença de algo tão poderoso contra esses fragmentos, todas elas vão ser, de certa forma, utilizadas contra nós, e talvez quanto mais a gente tiver apegado a isso, mais difícil vai ser para a gente conseguir superar isso. Mas ao mesmo tempo, essas são as coisas que a gente tem que olhar e tentar ver através delas. Só a partir do momento que a gente vê através delas, talvez a gente consiga ver os fragmentos não como exatamente uma arma, mas como um auxílio para o que está por vir, que é uma coisa terrível. E basicamente ele acredita que os reinos resplandecentes vão estar nas mãos deles em um certo momento. Eles vão ter que tomar uma decisão que vai determinar o futuro, não só de todas as pessoas que todo mundo do grupo ama, mas que vai afetar o mundo como um todo. E ele tá preocupado pra cacete e tá um pouco confuso também. Mas a coisa que mais atormenta ele é o fato de que talvez, dependendo do que acontecer, a gente se volte contra nós mesmos. E que é isso que no final vai acabar trazendo nossa ruína. Zarek? Existe uma certa irritação no Zarek contra isso, que é esse peso sendo colocado nas costas dele, esse peso do quanto coisas no mundo que a gente conhece pode ser afetada a partir das nossas decisões. Ele deseja que os problemas dele sejam pequenos de novo, de uma certa forma, agora que ele vislumbra o que eles têm pela frente, porque ele se vê no herói com dúvidas que esse dragão profetizou. Assim como ele vê isso nos companheiros dele. Só que como abrir mão disso? Vocês ficam um tempo em silêncio após a profetização do Matrico. Se passa um tempo, ele volta a se dirige a vocês. Muita coisa está em jogo aqui. Vocês parecem mais em dúvidas do que nunca. A profecia é uma direção, não é uma resposta. Espero que vocês tirem informações úteis dela e que tomem as decisões corretas a partir daqui. Ele olha pra você, Zarek, fica meio pensativo se resolve ajudar ou não. Eu tenho algo comigo, alquimista, que pode ser de utilidade com esses fragmentos. Porém, não sei se posso confiar em vocês. Não sei ainda. Que tipo de provação poderíamos fazer para conquistar sua confiança? Uma provação de bondade. Algo que vocês jogariam fora para salvar essas terras. Quero saber se vocês estão dispostos a arriscar tudo
pela salvação e não pela destruição. O Crowley tem um édito que, antes de eu ter escolhido esse édito, eu já achei que era uma coisa que o Crowley mesmo era. Ele voltou pela pura convicção de ter a chance de salvar o povo dele. E, de certa forma, que é, no caso, o édito tipo, de libertar as pessoas, né? E ele já se sentia uma pessoa liberta só pelo fato dele ter saído da prisão da guilhotina final. E ele aceitou esses dons que ele acredita que Pharasma concedeu para ele, em troca de ter o poder para conseguir realizar essa ambição dele de libertar as pessoas. E quando o dragão fala para ele que o que ele deixaria para trás se ele pudesse salvar o continente, é muito maior do que o que ele queria. Eu puxo a adaga espectral e eu ameaço cortar minha cabeça fora na frente de todos vocês. A sua Eu, vida. Acredita que seja isso? eu pego as minhas moedas de ouro e faço assim. Tristeza. Eu não estou com ela, eu não estou com ela. É só isso que eu tenho. Eu daria pra reconstituição de vilarejo destruído pela ganância. E ela é forte, né, cara? Peguei 2 nasces de ouro assim nos braços, é difícil, pô. Eu começo a recolher os ingredientes que eu juntei. E eu quero que ele entenda que é mais do que o que tem ali. Mas a minha ambição. E eu tiro os ingredientes, estão em potinhos. Apesar de que eu tô bem assim, com o pé pra trás. Porque no fundo eu também desejo a destruição. Que isso? Que isso, que isso? Então, assim. Acho que eu tô doido com essa menina, velho. Então, assim, é com muita relutância que, tipo assim, eu tô dando uma segunda chance pra, tipo, o mundo. Cara, estão me chamando de pobre várias vezes. É tudo que eu tenho em a minha vida. Ela tá comprando várias delas, assim, ó. Agora eu posso humilhar alguém, né? O caracol, ele começa a pensar em tudo que ele tem, que ele já conquistou. Todos os sonhos de que ele tinha acabado de se tornar um coração selvagem. Ele pensa em todas as... A música tenebrosa, todas as armas que ele fez, o punho. E até na vida dele, ele pensa que para ele o que seria mais importante não é nem a vida dele. Aí ele tira o cálice dele, que é uma coisa que ele nunca tira, vocês nunca viram ele tirando isso. Em nenhum momento ele tira o cálice dele, que ele considera mais importante que a vida dele, e ele meio que se estende pra meio que integrar, e ele tá tipo tremendo, segurando, porque ele tá muito relutante em fazer isso, mas pra ele é a maior coisa, pra ele é maior que a vida dele. Significa muito pra ele. Que é como se fosse uma representação de todo o afeto dele, fosse aquele Shalom. Tudo que ele se tornou, tudo que ele é, tudo que ele quer ser. O Draca vê os companheiros dele, né? Entregando o que eles têm de valor. Ele dá um suspiro assim, as asas dão uma abaixada. O que eu poderia entregar para o bem maior é o que tenho entregado durante toda a minha vida, que é os meus serviços e o meu coração para o bem das pessoas e daqueles que não podem se defender. E dá um toquezinho no peito, assim. O dragão observa vocês oferecendo aquilo que vocês mais têm de valor. Muito bem, então. Ele estica a garra. Entreguem. Jogar o Raul no peito dele. Vou me jogar! Eu não acredito Cara, que ele realmente vai pegar, tá bom. O Draca Ele. dá uma olhada assim. Ele não se mataria, de certa forma. Ele vai até a mão dele, de alguma forma. Ele fala pro Juan, fique aqui. E vai até lá. Ações e palavras têm pesos diferentes. Quero ver se vocês realmente são aqueles que podem salvar esses reinos. Ergo assim uma sobrancelha. Que garantia eu tenho de que se eu entregasse a minha vida, que custa o peso de várias almas pra você, o meu desejo estaria realizado? Eu estou disposto a isso, mas a minha convicção não é apenas a minha vida. É o meu povo inteiro. Eu daria a minha vida por um milagre. Nada garante, e essa é a questão. Você daria sua vida mesmo que nada fosse garantido de melhora?
Mesmo que nada mudasse, você ainda assim o faria. Ele botando em jogo todas as fés, a existência da humanidade. E ele mantém a garra estendida pra você, esperando a sua cabeça. Eu acredito que é um milagre só eu já ter voltado. Eu não sei o que. Eu quero. O Kraui faria isso, eu não faria isso. Não, peraí, Carol. Eu me entendi. Eu vou. Bora, volta. Não, cara, pelo amor de Deus! Ai, cara, que Eu tô rindo de desespero. Eu olho assim e Ai. questiono. Um dragão que tem tamanho poder tá aqui escondido numa caverna e simplesmente quer que ele tire a própria vida pra garantir algo. Eu olho. O Kraui olha pra Aziris. Eu dei uma esperança pro meu povo. Eles talvez não precisassem que eu voltasse. Eu mesmo nunca jurei que eu salvaria todos eles. Eu agradeço a oportunidade do destino de ter voltado. Eu carrego a ambição de diversas almas que vieram junto comigo nessa jornada. A verdade é que mesmo se que eu me esforce, talvez a minha vida já tenha cumprido o propósito dela. Não. Não aceito isso. Ai, mestre, eu vou puxar essa daga espectral. Não vai, Não vai não. Eu olho pra vocês assim. Kraus sempre foi muito convicto das escolhas dele. Eu dou uma. Eu acho que essa convicção já é suficiente pra provar algo pra ele. Porque se você faz parte da profecia, do que adiantaria você estar morto? Será se eu Agora, você não faço quer mesmo? investir. O nome é Scooby. Eu já voltei uma vez. Talvez Farasma não tenha tanta paciência assim na próxima. Eu tô rindo, sim. Eu tô rindo, vocês quase nunca viram o Kraui rindo genuinamente, sem nenhum deboche. E aí eu puxo. Assim, ó. O Kraui ele puxa a daga espectral e o resultado não poderia ser outro. Ela atravessa o pescoço dele. O estilhaço da finalidade ele se mantinha no pescoço dele o tempo todo, marcava uma marca no pescoço dele. Uma marca que fazia parte do ser dele. E agora, novamente, o pescoço dele foi repartido em dois. A cabeça dele rola e cai na pata do dragão. Ele segura com gentileza. O corpo desaba. Ele encara todos vocês. O Drakaf, nesse momento, ele estava segurando a pata uma das garras do dragão, observando isso. Caracol e Zerek, vocês continuam? Vocês vão entregar o que vocês estavam dispostos a entregar anteriormente? As Iris também? Eu largo os negócios no chão lá, que eu não tava segurando assim. Então, tipo, eu largo e vou na direção do Crowley pra, tipo, tentar trazer ele de volta. Olha sem cabeça. É, porque, tipo, eu tenho sopro de vida, então dá pra ressuscitar. O Caracol vai ainda muito olhando pra baixo. Ele tá meio anestesiado, parece que ele não tá prestando muita atenção no que tá acontecendo em volta. Ele enrola o cachecol, ou o chale, em um dos dedos dele, no dedo mindinho. Eu posso tentar ajudar o cara? Pode, mas ele tá aguardando que você dê os restos do perfume pra ele. Isso é muito pequeno em comparação à vida de alguém. Eu só jogo o frasco no pé dele e eu vou ajudar o Kraut. E a dia acrescenta, estou me acabando de chorar, viu? Vocês se amontam em volta do corpo do amigo de vocês. O dragão ele pega o que vocês ofereceram pra ele. Uma das coisas que vocês precisariam estar dispostos a entregar era a vida de um companheiro também, não somente a de vocês. Talvez vocês entendam nesse momento que você, Zerek, não se importa tanto assim com esse perfume. Você, Caracol, entenda que talvez existam coisas mais importantes do que esse cachecol. E principalmente você, Aziris, não se importou em se livrar do seu ouro. Ele pega a garra assim que ele tá segurando os itens. Os itens que ele tá segurando, ele fecha, esmaga e começa a girar a pata dele. A realidade, ela começa a se moldar. Vocês começam a entrar numa confusão gigantesca e vocês começam a refazer seus passos.
pra trás. O tempo ele começa a voltar. Ele rebobina alguns minutos. E a cabeça do Crowley volta pro corpo dele. Ai, maldita ampulheta quebrada. Ah, não! Interessante, perdeu a cabeça 2 vezes. Porém, Recorde mundial perder a cabeça. os itens de vocês foram destruídos. Tá. A Aziris perdeu todo o seu ouro. O Caracol Finalmente eu tô perdeu pobre, gente. o cachecol. O Crowley perdeu o estilhaço da finalidade e a daga. E o Zeric perdeu os ingredientes do perfume. A cicatriz sumiu. Sumiu. E as almas não sussurram mais no seu ouvido, Crowley. Elas não estão Qual é mais com mais você. rico que as íris? As almas não estão mais comigo. Elas estavam no estilhaço. Foi bom participar dessa aventura com vocês. Agora eu tô oficialmente Nossa, pobre. Eu passando assim a mão no meu pescoço. Talvez eu esteja começando a me acostumar com essa sensação. Finalmente ele começa a ter um rosado assim na pele de vivo. Saborear o ar. Agora eu tô sem a adaga, eu tô tipo assim. Fazia parte de mim, aquilo era eu também. Será que era? Pelo visto não, né? Mas eu vou ter que descobrir isso agora. Eu chego nele, dou uma tapa assim na cara dele. Nunca mais faz isso, desgraça! Eu boto assim a mão no teu ombro, olhando que tu tá sem nenhum dos teus itens. Agora nós estamos de igual para igual. Não, aparentemente você tá mais rico. E agora, Ai. dragãozinho lindo. Tanto eu assim quanto o Krau, eu tô com uma sensação assim agora de vazio, tipo. Bem-vindo à vida. Isto é um bom sinal. Não é garantia de nada, mas é a garantia que vocês estão dispostos a entregar tudo pela salvação. Ainda assim, a batalha vai ser árdua. E não significa que vocês vão prosperar. Mas talvez isso seja de utilidade para vocês. Ele alcança um frasco feito de cristal roxo. Tem uma espécie de líquido ali. Pega assim com as 2 garras. É um item pequeno em relação a ele, só que é um pote grande. Ele pega esse pote e estica até o Zeric. Talvez isso seja de ajuda com os estilhaços divinos. Não sei o que isso faz, mas sei que, se você utilizá-lo corretamente, pode mudar o curso da história. Agradeço. Acho que toda ajuda é pouco agora. Ele pega o cristal dele, coloca. O cristal ele flutua entre as garras dele, que não tem nenhum tipo de contato físico entre ele e o cristal que ele segura. Uhum. Ele parece com um pouco de pesar na respiração dele. Esta foi a última profecia que eu proferi. Eu acredito em vocês e acredito que vão fazer o que vocês acham que é correto. Mas lembre-se, não é porque vocês acham que é correto que irá salvar essas terras. Espero que carreguem esse legado até o túmulo de vocês. Eu também estou disposto a fazer o que é preciso para salvar esses reinos. Ele coloca as garras no cristal. O cristal ele começa a rachar. E ele esmaga o cristal. O cristal ele vira vários pós assim. Quando ele esmaga o cristal, os olhos dele se fecham. O corpo dele fica molenga. E ele cai no chão. Morto. Ao mesmo tempo que esses cristais, esse pó, cai sobre vocês e vocês sentem uma certa essência no âmago de vocês. Algo sendo somado a vocês. Vocês não sabem o que o Matrículo fez, mas vocês têm certeza que prejudicaram vocês não foram. Então,
Então essa é a Poético. convicção de um herói. Acho que entendo um pouco. Ele fala aí, o caracol fala isso, botando a mão no pescoço, como se estivesse sentindo falta de alguma coisa. O Kraut também com a mão no pescoço, sentindo falta de alguma coisa. Eu a mão nos bolsos assim. As visões que tem nas asas dele parou de aparecer. Parou. Ele ficou completamente fosco. E o reflexo Caramba, nos cristais parou também? Não. Não, né? Continua, mas vocês estão se vendo normal agora, né? Tipo, foram só algumas visões conforme vocês entravam na caverna. Ah, tá, entendi. Entrava, aí o Draka via o caracol em cima de um avestruz e falou, ué, mas Cadê eu em cima de um avestruz? Eu vejo. tem que ter dinheiro pra ter avestruz. Caraca, velho. Eu quero rolar um saber arcano sobre ele morto, pra saber se isso é algum tipo de ritual, ou não sei, algo do tipo. O Matriculum, ele, né, um dragão augural, ele é alguém que é capaz de prever o futuro, de certa forma. Né? Ele tem profecias a cumprir. Vocês faziam parte de uma profecia, e ele entregou a vida dele para que vocês pudessem salvar o reino, né, conforme ele estava falando. Vocês podem interpretar isso da maneira que vocês quiserem. Talvez ele fez isso para aumentar a chance de vocês. Talvez ele fez isso numa tentativa desesperada de mudar o futuro, mas vocês só vão descobrir quando tudo acabar. Eita! Eu lanço essa. Ah, viveu bastante. Tá na hora já. Eu queria entender um pouco mais dos dons da profecia com ele. Parece que ele nos abençoou antes do seu fim. Temos que honrá-lo, seu legado, agora. Talvez com os materiais de um dragão do destino você conseguisse criar uma nova vida longe daqui, Aziris. Quem sabe? Se eu não morrer antes. E agora? Agora Que beleza. Vocês saem da caverna, voltam pra carroça. E o Bob, ele tá lá esperando na carroça com as pernas penduradas assim, né? Tipo, balançando as perninhas dele. Ele vê vocês saindo em silêncio. Ele abre a boca pra, como quem alguém vai fazer um comentário, só que ele vê o clima, né? Ele vê a situação e desiste. E dali vocês partem. Vocês cruzam a montanha dos 5 reinos. É um caminho árduo, difícil. É uma montanha, difícil passar com carroça. Vocês demoram 1, 2 semanas para passar essa montanha. Vocês atravessam ela e finalmente chegam no reino de Andoran, as Terras da Liberdade. No meio do caminho, conforme vocês viajam, vocês ficam pensando na profecia. Ficam pensando no que o Matriculum fez, por que ele fez aquilo, o que significa aquele brilho que cobriu vocês, o que é exatamente essa bênção, e avançam em direção a Almas. Eu quero fazer uma coisa. Pode falar. Nessas viagens que a gente tem, e quando a gente para pra acampar e tal, eu queria, sem ninguém ver, claro, eu queria pegar o fragmento e tentar absorver alguma coisa pra ver o que dá, pra testar. Aí, Que nem aquele velho lá que a gente, meu mestre, fazia. Você vai se cortar com o fragmento e tentar absorver a energia dele? Uma coisa que você percebe, Aziris, é que quando você tenta fazer isso, você percebe que a energia divina ela tá imbuída nesse metal. Precisaria de algum tipo de mistura, de algum tipo de separação dessa energia divina do metal para que você pudesse absorver a energia divina. Com o metal em si você não consegue, né, Zerek? Ok. Ah, tá. Conforme vocês avançam, né, seguem a viagem de vocês. E uma das paradas, uma das meditações do Drakaf, vocês estão meditando assim, você está meditando com o ovo, Drakaf, sobre o seu colo. O pessoal tá fazendo a janta, né, preparando a fogueira e tal. O caracol tá ali por perto, cortando a madeira do teu lugar, enquanto você medita. E aí você escuta um pequeno barulho. Crack, crack. Ih, o cara acorda assim, caracol, sai correndo, voando assim. Chega nele assim, com o machado dele, entrega o ovo. Cuida de si pra mim. Cortar nele. O cara não quer pagar pensão, mano. O cara não quer... O cara quer entregar um filho pra outra pessoa. Eu vou ter ali assim, olhando de canto de olho assim, velho. Vamos fazer com isso. Pai é quem faz, quem Ovo. cuida é otário. Caralho. Bob, vamos comprar cigarro agora?
Eu me aproximo de curiosa. Conforme você vai se aproximando, você escuta os rachar do ovo. O ovo vai rachando. E aí sai uma cabeça de uma criatura de dentro do ovo, caracol. Que encara os teus olhos. Uma criatura de escamas azuis. E pequenas asas. Que fofo, seu dracônicas. filho! Ah, cara. Um dragonete de montaria. Caralho, que bonitinho, cara. Ele, Ai, que vou fofinho. ele tira a cabeça dele assim pra fora e começa a forçar pra quebrar o ovo. Ele quebra, tira as asas, tira as patas pra fora. E ele olha assim, ele te encara, caracol, ele grava a tua imagem. E ele começa a morder pros lados assim, como se estivesse com fome, sabe? Alimenta ele! Eu faço um carinhozinho assim na cabeça dele. Aí eu começo a tentar me lembrar, tipo assim, os conhecimentos de natureza que eu tenho, de basicamente do que ele se alimenta. Carne. Carne. É. Tá meio bom. Eu olho assim pro em pessoal que tá... escassez, né? Eu olho assim pro meu grupo que tá aí. os meus Eu não companheiros vou que me estão em doar, volta. Eu olho assim Nem pro eu. Crow e que ele já tá meio morto mesmo. Aí, cara, eu falo que eu vou sair, eu vou pra dentro da natureza. Eu vou caçar com ele. Pega sapo pra ele. Não, sapo não. Pra ensinar a caçar, né? Eu vou pegar e vou caçar com ele em nome de Catepes. Legal. Que até O precisa Draco chega perto do Bob assim e estende a mão como quem apostou com ele. Eu disse que não era uma avestruz. Ah, droga! Ele entrega umas moedinhas de ouro assim pra você. Pessoal, eu vou caçar um pouco. Vai que eu consigo uma carne pra vocês. Pra gente, né? Tô sabendo. Não vai apresentar pra gente sua cria, não? Eu meio que boto ele assim no meiozinho assim, no chão pra ele sair andando, entendeu? E pra vocês verem ele. Eu não pensei no nome ainda. Foi muito do nada. Eu olho assim pro Draco. O Juan cheira ele, sempre com o rabinho pra cima, assim, cheirando ele. O seu nome é Caracol. Ele é seu pet? Você podia dar o nome de Cachecol pra ele. Não. Que tipo de lógica Chama ele humana de foi essa? sapo. Lesma. Eu proponho lesma. Interessante, verdade. Sapo. Sapo foi foda. Sapo. Se você olhar Sapo bem, é uma ele boa. parece um sapo. Se olhar bem, ele parece um sapo. Não parece. Parece. Um sapo azul. Igual, Não? pô, igual. Tua cara. Um sapo com asas Sapo com asas. garras e um rabo. Será que ele cospe fogo? Você ainda nem alimentou ele, já tá pensando no nome, coitado. Claramente. Vai Não alimentar é o assim. menino. Tô sendo um cara confuso. Uns mandam alimentar, uns mandam apresentar. Saber, e recolho ele assim como se fosse uma criança. Insensíveis. Aí eu saio andando. Mas é foda. Dizem que a paternidade faz a gente evoluir. Ele O tá quê? até falando mais rápido. Depois que o Caracol entregou o Charles, vocês viram que ele mudou um pouco a postura dele em relação. Parece que ele não tá tão lerdo quanto ele era. Vocês caçam o que nessa noite, caracol? Como é carne, eu tô caçando carne, tipo, animal de grande porte, e ao mesmo tempo eu tô reunindo algumas plantas pra fazer chá, o que o Zerek tinha comentado que queria fazer chá, alguma coisa assim. Basicamente é isso, eu vou procurar tipo, um animal de grande porte que eu consiga lidar sozinho, porque ele é jovem demais. E nisso eu tô, tipo, ensinando ele o básico de caçar, meio que mesmo falando com ele. Eu não sei se ele fala dracônico, eu tô meio que falando dracônico com ele. Bora. E eu tô ensinando ele a caçar e tal, aí explicando como é que funciona a natureza, aí explicando que tem erva que não pode comer que é venenosa, tá ligado? Pai, Pai, isso é um pai. Um pai de primeira viagem. Pegar aí uns 2 javalis, assim, Porra. uns 3 javalis, vou dar É 2 que pra você ele, e eu quero guardar uma carninha, tá ligado? Não sei o tamanho dele é da minha mão? Inicialmente, Sei sim. lá. Nesse período, vocês passaram cerca de 10 semanas pra vir de Kerse até Almas. Nesse período, foram umas 4 semanas de viagem. Nessas 4 semanas, o Dragonete, ele cresceu bastante. De tamanho pequeno, ele foi para tamanho grande. Ele continua um Dragonete de asas pequenas, ele não é tão grande quanto o Dragonete comum. Mas você alimentou ele bem, você cuidou dele bem, e você reparou que Dragonetes eles crescem bastante rápido. Muito mais rápido do que dragões, por exemplo. Eu chamava ele de girina, agora eu chamo ele de sapo. Aí vocês veem mais tipo, o Caracol, agora você é um sapo de verdade.
Nesse tempo, nessas 10 semanas, eu também tô tentando acostumar o Dragonete com o pessoal do meu grupo, sabe? E com o próprio Juan, pra ele não comer o Juan acidentalmente, sabe? Mas ele ia levar uma surra do Bran. E tô tipo acostumando isso. ele com o grupo. É tipo isso Tipo, mesmo. Uma falando- das cenas, o Dragonete ele vai querer brincar com o Juan. Apesar dele ser um pouco maior já depois de umas 2 semanas crescendo, você repara que o Juan, ele é mais velho, né? Ele é tipo um cachorro, só que ele é um cachorro que caça demônios, então ele não é um cachorro comum. E aí o Dragonete pula nele assim meio que pra brincar, pra morder ele, o Juan ele se esquiva, pula por cima do sapo e quase doma o sapo assim por um momento, sabe? Ei, para com isso. Aí eu uso prestidigitação e eu tiro o cachorro assim, ó. Tá com Aliás, ó, Maravilha. dúvida genuína. A minha magia, ela continua funcionando depois de eu ter perdido a adaga? Depende, que magia? É tipo assim, magia de oráculo, assim, no geral. Continua. Tipo assim, antes os espíritos estavam dentro de você. Agora você utiliza os espíritos do local. Entendeu? Ah, entendi. Beleza? E aquelas habilidades de talento da arma, legal. você perde. Ô, Crowley, você utiliza armas marciais? Ah, às vezes. Mas consegue. Sim. Certo. Ele meteu na mochila, assim, arranca uma massa. Ele entrega assim pra você. É a massa que ele comprou do Bob. É a Champlain's Cudwell. Nesse tempo, o Caracol ficou treinando com questão de venenos junto do Zarek. Principalmente em tudo em relação a venenos, ele meio que passou um nível. Ele passou um tempo treinando a vontade dele com as ilhas em questão de meditar. E ele passou um tempo treinando também com o Drakas em questão de tipo de resiliência. Que ele quer ficar fortezinho que nem o Drakas. E do Crow ele fica treinando as magias dele. Tipo, parece que ele treina combate com o Crow, tá ligado? Do nada troca um X1, tá ligado? Massa. Aí o Crow dá uma surra nele com magia. Ele perde no combate e usa magia, tá ligado? Tá, Não Zeric, quer saber. Seria possível. pode falar. Seria possível tentar trabalhar o metal de novo? Agora naquela intenção de tentar separar a magia divina do metal em si? Perfeito. Você, Zeric. Eu vou estar de curiosa perto. Você, Zeric, tem trabalhado nessa substância que foi entregue pra você pelo Matriculum antes dele dar a vida dele por vocês. Você tenta entender, você consegue replicar essa substância, porém não é uma substância comum. É uma substância que possui energia ínfera e divina ao mesmo tempo. Você tenta fazer misturas com essa substância com o item que você utilizava para dissolver, né, um dissolvente, para ver se você conseguia separar espiritualmente a energia divina do estilhaço do próprio estilhaço, fisicamente. Porém, você falhou e falhou e falhou. Você tenta e você sente que cada vez você chega mais perto. Porém, você ainda não chega lá. Só que você sente que falta muito pouco para você conseguir. Você também percebe que com essa substância você consegue deixar o metal divino mais maleável. E pedaços grandes. Antes você só conseguia deixar maleável pedaços pequenos, né? Juntar eles em pedaços maiores. Agora você consegue deixar grandes pedaços mais maleáveis. Eu chego em Zedek e conto, tipo, o que eu observei quando eu tava tentando... O experimento que eu fiz em relação a absorver a energia divina e tentar separar do metal e tal. Aí eu conto pra ele, pra ver se de alguma forma ajuda, né? Inclusive, quem Pode ser. percebe isso, que a substância tem energia ínfera e divina, é você, Azir, já que você sente essas energias. Pode ser de grande ajuda a gente tentar extrair o metal. Seguinte, vocês viajam, interagem bastante, fazem experimentos, treinam, e agora o Caracol é pai, né? Tem que pagar comida pro seu filho. Ninguém esperava por essa, gente. E Aí aos 18 anos, 19. depois de viajar bastante, vocês chegam finalmente em Almas, a capital de Andoran, a capital da liberdade. Andoran é um reino que é uma democracia. A primeira democracia
do mundo de Golarion. As pessoas aqui, elas prezam, acima de tudo, pela liberdade e pelo progresso. Quando vocês chegam, vocês avistam essas estruturas de madeira estilo europeia medieval mesmo. Bandeiras voando por cima das casas. O pessoal aqui parece ser bastante patriota. E vocês veem também coisas que vocês viram durante a viagem, dirigíveis, voando pelo céu. Tecnologia que é recente por aqui. Caralho, dirigível. Tecnologia. Dirigíveis. Dirigíveis. O Crow, ele tá pensativo, porque a sociedade aqui é muito diferente, né? E aí ele escuta, ele lembra do que ele tinha pensado antes, talvez até injustamente, de que talvez a revolução fosse contra o avanço de Gaut. Aí ele tá agora ele tá meio tipo assim, será se Gaut conseguiria chegar nessa utopia algum dia? A gente vai pra algum lugar específico, pra casa de alguém específico, ou tipo, a gente tá solto? Acho que a gente pode ir primeiro pra minha botica pra gente se organizar. Finalmente podemos ver. É lá onde tem os perfumes, né? Ah, sim. Inclusive, se vocês encontrarem algo que interesse, vocês podem ficar. É um presente. Você tem um dirigível? Não. É. Pena que agora eu não Vamos posso comprar um fazer pra isso. gente andar, né? O Bob já sabe que você agora é uma falida? Só um Vai segundo. ter esse momento. Vai chegar esse momento que eu vou falar. Conforme vocês andam pelas ruas de Almas, vocês percebem uma movimentação grande da cidade. Parece ser um festival. Pessoas com tambores andando pelas ruas, com bandeiras, desfilando, um grande desfile, uma grande alegria pela cidade toda. E eles estão comemorando um festival que é conhecido, que o Zerek sabe, o festival de Talmandor. Vite, né? Talmandor é um celestial águia que é considerado o patrono de Anduran. Ele inspirou a revolta popular, continua a aparecer no conselho ou junto dos Cavaleiros da Águia. Os Cavaleiros da Águia são o exército que se baseiam neste herói do passado, que é cultuado como se fosse um semideus. E aí vocês veem uma grande estátua dessa criatura no meio da praça, né, no meio daquele festival, que eles estão cultuando Talmandor, que é esse celestial. E muito barulho, muita alegria, o pessoal tá andando. E eu acho que é a primeira vez na aventura que vocês, em conjunto, presenciam algo desse tipo. Quero saber a reação de vocês. É tão bom ser ignorante às vezes, né? A gente passando com uma nuvem assim sombria em cima da gente quando a gente entra pela cidade. Acho que o cara acabou de ficar muito animado porque ele, desde criancinha, ele é muito interessado em várias histórias e culturas diferentes, coisas diferentes. E ele tá vendo muita coisa que ele nunca viu na vida dele. E tipo, eu acho que eu não sei se ele consegue montar já no sapo, né? Ele acha que ele monta no sapo e vai na frente, pegando coisa, tá ligado? Ele literalmente esquece do objetivo por um momento e só vai entrar na diversão, tá ligado? Cara, o Draca... Vamos, ele vai na frente. Um dos ideais de Apsu também é de viajar o mundo, novos povos e tudo mais, e ele enxerga um pessoal feliz, e o Caracol vai indo por rumo do pessoal assim, o Draca, espera aí por mim, eu vou atrás dele correndo assim, com um Juan correndo atrás, tá ligado? Pra aproveitar olha a graça. O Bob ele dá um chutinho assim no teu tornozelo, o Kraui. Ei, não é isso que você manjava pro seu povo? Por que você não aproveita um pouco, hã? Vão ali pegar uns churros. Aí ele sai assim e se separa de vocês um pouco também. Eu vou lá comprar um churros. Eu tô só assim, ó. Meu Deus. Olha, Draca, parece uma nuvem. E é rosa. É estilosa e docinha, eu aperto assim, Vai grudar. vira uma balinha. Meu Deus. Não gosto de algodão doce, gruda nas minhas penas. E nas minhas escamas, mas tirar assim um monte de... Qual o seu favorito, Zarek? Acho que o caramelo. Aí você vê o pessoal mexendo assim. Oh, O caramelo gigante assim, puxando. isso é lama? Por que as pessoas comem lama? Não é açúcar Parece dele. borracha. É bom? É bom.
Eu vou lá gastar meu Vamos ouro. me animar um pouco. Eu compro pra todo mundo, tá ligado? Um bagulho de caramelozinho. Eu olhando assim e passando vontade, né? Tipo, que eu pensei, eu não vou comprar. Economia. O Bob aparece assim do teu lado. Olha, Ziris, eu peguei. Eu peguei um doce pra você. Toma. Ele entrega pra você. Eu assim, comendo. Quase chorando. Então é isso que é ser pobre. Então essa é a sensação de ser pobre. Pobre. Meu Deus. É tão É emocionante. assim que é viver na pobreza. E as lágrimas caindo assim. Que horror. Daqui a pouco o pessoal de Gaut começa a fazer um turbilhão em volta de uma estátua. Sabe, o pessoal pular e andar em volta em círculos assim, em volta da estátua do Celestial. E aí esse turbilhão vai crescendo e vai chegando próximo a vocês como se fosse engolir vocês. Ei, vamos, vamos! Ele começa a empurrar as ilhas assim pra entrar lá no meio. E começa a pular e dançar e dar aquelas voltas em torno da estátua ali. Essa é a pobreza, lá. Ziris. Hora do sambão, Esse é o às festival do vezes. povão. Talvez o Pô, futuro vamos- seja uma estátua do Crowley. Já Ó, pensou? sabe? E aí vai crescendo, vai chegando perto de você, Caracol vai chegando perto de você, Draca. Ah, eu entro Eu vou- também, hein? Me turmar, Também. empurrando. Tá pro meu ombro. Puxar todo mundo assim da party. Vem, eu também! Ah! E ali vocês cantam e dançam e brincam bastante, comem besteira. Vocês reparam algumas reações estranhas em relação a vocês, mas vocês não dão muita bola e seguem festejando, brincando, né? Tipo, é um momento de descontração, vocês passam algumas horas assim e vocês esquecem por um instante sobre os problemas dos reinos resplandecentes. Percebem o quanto um reino ele pode ser próspero quando o povo ele é livre, né? Quando as pessoas elas têm um poder sobre o próprio governo, né? Uma democracia, Andoran. E não são poucos nesse reino, né? No reino de Andoran, não são poucos que decidem por muitos, né? Eles decidem por si mesmos e eles escolhem sempre a liberdade. Eu queria ter saído de fininho Sim. dessas horas aí. Ok. E ter passado lá na taberna. Que eu sempre vou. Você sai Sim. do meio daquele tumulto, né? Daquela multidão, o pessoal tá gritando, tá dançando, tá curtindo. E aí você não dá muitos passos quando você sente um esbarrão na tua perna de alguém pequeno. Berê? Berê. Uma house. Bará. Descreva ela pra gente. Cara, a Berê é uma halfa. Ela é, naturalmente, né? Ela é baixinha. Ela tem cabelos ruivos, imagina. E é uma pessoa discreta, assim. Bem discreta. Sinal que você entende que ela esbarra em você de propósito, porque ela não esbarra em ninguém nunca, basicamente. Jamais. Ela olha assim pra você, dá uma disfarçada. Ah, mil perdões, Tengu. Por favor, aí você vê assim que tua calça tá meio manchada. Que ela derrubou alguma bebida na sua calça. Por favor, vamos ali, eu vou secar pra você. Tudo bem. E eu acompanho. E aí vocês saem do meio da multidão e vão pra um beco. Não é bem um beco, mas é um lugar mais isolado. Como é bom te ver, Zarek. Há quanto tempo? É bom estar de volta também. Como as coisas estão por aqui? Bem, não estão muito boas. Eu diria. Você teve notícias de alguém da minha família? Sim, parece que as pessoas do consórcio de Madeira, estão cuidando, ela coloca umas aspas assim, estão cuidando da sua família em Augustana. Porém, como você não mandava mensagens, não mandava cartas, sua irmã ficou de saco cheio e saiu escondida e veio pra cá, pra Almas, em busca de você, em busca de informações. Bom, eu tenho que entender a que pé eu tô com eles. Por favor, Zeric, toma cuidado. Você se meteu com gente que não devia. Seu Bom, eu olho entendo cresceu isso, mas- muito, você não devia ter tido tanta
ganância de ter tentado vendido pra gente tão poderosa. Quando as coisas escalonaram um pouco rápido demais. De toda forma, eu vou consertar isso. Eu não tenho outra escolha. Eu espero que sim. Se for te ajudar, eu reuni algumas informações pra você. Resolvi me envolver. Eu soube da sua irmã e busquei informações sobre as armas que eles fizeram aqui em Andorra. Tem algumas informações, mas não acho seguro dizer aqui. Acho que você pode me encontrar em casa. Deve estar... Bom, na verdade, existe uma possibilidade de eles estarem... Bem, exatamente, eu acho que sua casa está sendo cuidada. Me encontre na Taverna Sul. Eu tenho um conhecido lá que consegue ajeitar um local discreto pra gente. Bom, eu te controlar mais tarde. Corta a cena. Voltando pro festival, vocês reparam algumas situações. Enquanto vocês festejam, aquele turbilhão deu uma diminuída, né? O pessoal voltou a festejar normalmente, comer as coisas e tal. E em uma das idas para uma das barracas, o Draka tá andando assim. E aí ele vê duas meninas de Andorra, humanas mesmo, olhando pra você assim, colocando o dedo no nariz, passando reto, tipo, meio que com nojo de você, sabe? O que é meio estranho, porque o pessoal de Andorra é muito educado. O Caracol, ele meio desajeitado, né, como ele é às vezes, ou o tempo todo, ele esbarra num senhorzinho que tá carregando uma bebida assim, e quando ele esbarra, o senhorzinho me desculpe, e... Eu consigo segurar e não deixar as coisas caírem, porque eu tenho um reflexo meio... Você pega as coisas dele e devolve pra ele. Eu vou assim pra ele. Desculpe, eu estava distraído. Não precisava disso. Ele pega meio bravo assim e sai. Você entendeu alguma coisa, sapo? Começa Fofo. Não demora muito. O Zerek... O que você faz, Zerek, depois daquela conversa? Você volta pros seus companheiros? Você vai seguir pra taverna? Acho que eu vou encontrar a galera na multidão, porque... Vocês curtem bastante, vocês, como eu disse antes, vocês esquecem dos problemas de vocês por um instante, se divertem e, de certa forma, ficam mais próximos, até mesmo do Bob. Né? Ele dá umas alfinetadas assim de vez em quando, ele dá umas brincadeiras, ele de vez em quando traz uns churros pra mestre dele. Ele incentiva do jeito dele, né, do jeito irônico dele, ao Crow aproveitar um pouco mais. E não demora muito, até que o Zerek aparece novamente com vocês já reunidos ali na praça. Ele se une, se ele vai na direção do Dracar depois que aconteceu, ele ficou mais alerta dos arredores, né? Como o povo tá olhando pra ele. Mas assim, isso só aconteceu com o Draka e com o Caracol? A situação do Draka e do Caracol, que eu narrei agora há pouco, elas acontecem em pequena escala, com cada um de vocês. É quase como se o pessoal tivesse estranhamente estressado, sabe? Apesar de toda a alegria, apesar de toda a diversão. É mais um estresse coletivo, basicamente, né? É o que parece ser. Entendi. O que eles estão sabendo que não tá sabendo? Eu chego assim pro Draka. Draka, tem algumas pessoas que parecem meio estressadas por aqui. Também não entendi. Eu que estou sempre limpo pela graça de minha Senhora da Justiça, disseram que estou sujo. Estranho. Será que o dragão tirou a sua limpeza? Eu não sei, parece que tirou. Eu fico em pé assim, parece que tá sujo. Talvez. Eu falei, talvez Não. foi isso que o Zarek quis dizer quando disse pra passar no Boticário e pegar o que a gente quisesse. Eu falei, eu olhando assim, a minha unha assim, O cara começa a se cheirar assim. escutando a conversa de vocês. Eu liguei escama se olhando pra ele. Não, parece que o Os- Draka os- está com a armadura em perfeito estado, como sempre. Meu Deus, é verdade. A gente ia pro Boticário. Cadê o Zarek? Eu olho assim e boto pro Cruzeiro. Eu pensei que era mal olhado, mas é só xenofobia mesmo, parece. Ai, cara. Ou pode ter Sério, mais não coisas. percebi nada, o que é bem estranho.
Aí eu com o rosto lindo, assim, de meio elfo, assim. Ah, fica de boa aí, ó, sem cabeça. Mais 5. E eu fico estranhando, porque, tipo, eu, um nobre com vestes de nobre e a galera me olhando estranho. Apesar de que eu sou pobre agora, né? Mas. Então, a vestimenta do Draco também é de poupeza, tá ligado? E o carisma alto, então deve ter algo muito estranho. Não é comum que, por mais que eu seja um dracano, que eles tratem com desdenho e respeito. Alguma coisa pode ter acontecido. Este povo está em guerra, não? Uma iminente guerra contra outro. Talvez seja isso. Talvez os efeitos de Guerra Fria possam estar incomodando eles. Faz sentido. Inclusive, Zarek, sabe onde tem bibliotecas? Eu queria estudar um pouco mais depois. Pegar uns livros. Estudar um pouco mais sobre essa tal democracia. Essa tal democracia. Claro. Essa coisa estranha. Quer dizer que vocês não têm Aí eu vez? falo assim pro Crowen: olha aí, Crowen. Vai aprender política. Que isso? É isso. É uma boa também, Cláudio. Você deveria estudar mais. Caralho, Mesmo tipo de sendo puta, pobre. cara. Além de pobre é burro. Que isso, velho? A Alma. Sociedade de Almas, ela é bem intrigante do meu ponto de vista. Eu confesso que eu não tenho qualificações pra entender como a sociedade daqui funciona. Vamos estudar depois. Estudar Mas talvez faz eu bem. também não devesse. Eu tenho confiança de que eu conseguiria matar vários dos jardineiros cinzentos atualmente. Eles nem E existem é, mais. e é por isso que a revolução não vai pra frente. Aí eu E é assim. Eu te olho assim, tipo, falo assim, eu viro assim no mesmo saco. Essas E é assim toda nossa esforço é jogado no lixo. não aprenda com ele, não aprenda com ele. Eu falo pro sapo. Bom, infelizmente eu vou ter que Péssimo retirar exemplo. o convite para visitar a botica no momento. Ah, Existe uma chance de estar sendo vigiada por lá. Sabe, eu fiz alguns negócios errados no passado. Mas a gente Lá pode ir vem. pra taberna. no passado, quanto tempo? A gente já tá há quase 2 anos juntos. É bem por aí. É quase um ano, foi isso que eu quis Então, dizer. então deve ter pelo menos uns 2. Bem, então você diz o caminho. Onde devemos ir? Você não achou a gente porque você estava fugindo, né? Não, eu estava no meio de uma pesquisa. Mas um pouco coagido, se é que você me entende. Tinha um livro, uma palavra, agiotas. Não, São isso pessoas daí que você parecem. aprendeu com a Aziris e o Bob. Calma. Exatamente, são pessoas que parecem com as deles de bola. Eles Bom. prestam dinheiro e se não pagar, Mas o Peraí, Zarek tinha dinheiro. Depois de muita Enfim, enrolação, o Zarek consegue falar novamente. a gente. Tá. Calma. Existe uma associação e essa associação queria os meus serviços. Eu não necessariamente queria fazer os serviços, então eles ficaram com um olhar em cima da minha família e isso me convenceu a fazer. Além do fato de que eu ia receber, teoricamente, e ter acesso a ingredientes. Foi basicamente esse o acordo que a gente fez. Vantagem? Pra eles iam ficar com sua família. Palavras mais coisas. Não parece ser um acordo muito amigável. Você trocou a sua família em troca de ingredientes. Isso não parece tão certo. Conhecendo a sua índole, eu acho que esse seria pouco provável. Soa como uma ameaça, como Acho que agora o Dracaf disse. Foi uma ameaça, mas foi uma ameaça em termos contratuais. Se é que isso existe. Fantástico. que eles não cumpriram. Bom, teoricamente eu também não cumpri. Porque os negócios com. Aí agora a gente vai ter que resolver teu problema. A gente resolveu seu problema, Aziris, por favor. Sei que esse era o. E o seu Tô também, pobre. Caracol. Essa era a resolução do problema? Sobrou até pro Caracol. E o seu também, Caracol. mas eu E o não meu falei também, eu nada. sou grato por isso. Somos quase uma família, amigos. Não, aí Vamos já, ajudar você já mais. Sabe exagerou. qual é o problema do Drakaf quando chegar a hora? Bom, tem um pouco mais sobre isso. Grupos dessa região estão começando a utilizar o nosso metal na fabricação de armas. Então eu acho que é uma questão de certa urgência. Porque entre as visões que o currículo mostrou, envolvia esse. Qual foi o
acordo que você fez com eles? O que eles queriam que você fizesse? Investigação, meu estudo acerca dos metais, do metal divino. É por isso que eu tinha aquele estilhaço no começo. A ideia era descobrir o máximo possível, mas o enfoque é justamente conseguir utilizar os armamentos. Mas assim, você sabe quem são os seus estelionatários? Bom, sim. E eu Sabe tenho onde sua talvez família está? estejam aumentando. Eu acredito que eles ainda estejam em casa, mas eu não tenho como confirmar isso. Então são milícias. Essa Então não tô entendendo. milícia questão, eles estão dentro do comércio, de uma certa forma. Você sabe, controlando as coisas. Eu não sei até onde vai a influência deles. Bom, eu acredito que os meus pais estejam bem, mas a minha irmã, ela tá desaparecida no momento. Então quer dizer que existe a chance da gente conseguir se aliar com a força da cidade? Ou você acha que isso seria... Eu não sei. Acho Eu meio tô sendo- complexo. Vocês avançam, né? Vocês continuam caminhando até que vocês chegam numa taverna pequena, simples, humilde. E você conhece a taverna, Zeric. Vocês adentram ela. Ela tá bastante vazia por conta do festival, que é distante do local onde vocês já estão. E é de dia ainda por cima. O taverneiro avista vocês, Zeric, entrando por aquela taverna. E com os olhos ele indica um local, uma porta, assim. Vocês avançam até essa porta. E é uma sala dentro da taverna onde a Bere está, sentada. Eu trouxe alguns amigos, espero que você não se importe. Fico feliz que você tenha pessoas em quem confiar, Zeric. Isso pode ser bastante A útil. duras penas. A Bere, como o Zeric descreveu anteriormente, é uma halfling de cabelos cacheados ruivos. Ela é bastante discreta, como se fosse uma ladina. A situação ela é um pouquinho delicada. O que aconteceu é que eu tenho a informação onde sua irmã está, Zeric. E é o mesmo local onde estão os aços divinos. Não sei se eu- Por que eu me surpreendo ainda? Vocês sabem que tem uma tensão entre Andoran e Sheliax. Tensão que está prestes a explodir. Andoran tem uma vantagem. O exército de Andoran conseguiu fabricar armas com aço divino. Mas aqueles que te chantageiam, Zeric, fizeram uma aliança com Sheliax. Consórcio de Madeira. O Consórcio de Madeira, ele tem garras por todo o submundo. Eu sei disso porque, bem, eu vivo disso. Por outro lado, eles ainda não conseguiram mais ninguém além de mim pra tratar do metal, né? Então a gente tá tranquilo quanto a isso. Eu acredito que não. Eu acredito que não tenha mais ninguém além de você cuidando disso. Mas você é uma preciosidade para eles, Zeric. Tem que tomar cuidado. O Consórcio de Madeira enviou alguns metais divinos para o porto em um dirigível. O problema é, existem soldados infernais, cavaleiros de Sheliax, aqui em Andoran. Se esses cavaleiros morrerem pelas mãos dos Cavaleiros da Águia, uma guerra vai estourar aqui dentro. Por isso que eu não divulguei a informação pro exército. Você fez bem. Mas vocês não são daqui. Será se nós deveríamos aproveitar a confusão para conseguir os metais divinos? É possível. Eu fiz um acordo com esses Cavaleiros Infernais. Eu tenho uma entrega para fazer para eles esta tarde. Eu consigo pôr vocês lá dentro em caixas. E depois que vocês saírem de almas, se vocês forem habilidosos o suficiente, vocês podem tomar o dirigível. Parece uma ótima ideia. Nós corremos o risco de sermos pegos pelo semideus, aquele celestial que eles adoram tanto, e ele achar que nós somos criminosos, né? O Celestial não está não nesse como? plano, ele só é louvado aqui. Assim como os outros deuses. Ah, interessante. Talvez, se Aziris tivesse poder suficiente para invocá-lo e lutar por nós, a gente consiga a confiança da cidade. A gente não quer iniciar uma guerra civil de novo. Sim, De novo? Perdão. Eles são de outro país, né? Ainda assim, uma guerra. Sheliax é perigosa. Eles fizeram um contrato com Asmodeus.
Eles são capazes de invocar ínferos, diabos. Não são brincadeira de criança. Então, mesmo que Andoran seja muito poderosa, uma guerra com Shiliax agora pode deixar tudo mais instável. Bem, de demônios eu entendo, então. Seja lá o que vamos enfrentar, estejamos preparados. Não são demônios, são diabos. São ínferos também, mas eles são mais inteligentes, mais astutos do que demônios. Demônios agem por instinto. Diabos agem pela corrupção. É porque eu ia Talvez a gente perguntar se tem conseguisse alguma até mesmo relação com a barganhar minha com algum raça, deles. entendeu? É possível, mas provavelmente eles fazem contratos com os Cavaleiros Infernais, contratos que eles não podem quebrar. Bem, me desculpe, Zeric e amigos do Zeric. Isso é tudo que eu consegui pra vocês. Eu não vou conseguir mandar ajuda quando vocês estiverem lá em cima. Vocês estarão por conta própria. Pelo menos um de nós sabe voar. Ou dois, se contar com o sapo. Eu não caio, então. Eu tô falando do sapo, você é o caracol. Ah, tá. Desculpa. Obrigada, Beri. Eu não tenho palavras pra agradecer por tudo isso. A Bere, ela se levanta. Volte bem, Zeric. Ela fica em pé na cadeira, coloca a mão assim no teu ombro. E te puxa pra te dar um abraço. Eu dou um abraço nela. Espero poder fazer negócios com você de novo. Em breve. Depois disso, você passa um tempo. A Bere encaminha vocês para caixas de madeira. Fecha vocês em caixas. Prega as caixas e tal. E aí, depois de um tempo, vocês ali dentro daquelas caixas, aparecem homens com barulho de armadura. Barulho de metal, né? Batendo com metal. Eles falam... Ah, então essa é a encomenda, vamos levar lá. E tipo, levanta as caixas, eles reclamam, nossa, essa aqui tá bem pesada. Vai levando assim. Vocês não têm muita visão, a caixa é bem lacrada, até pra vocês não serem descobertos. E aí vocês vão balançando, vão sendo jogados de qualquer jeito, até que vocês são de fato depositados em algum lugar de dentro de alguma estrutura. Depois disso, vocês escutam um barulho de um motor. E um barulho de faíscas mágicas se acendendo. E não demora muito para vocês começarem a escutar o som de vento batendo nas laterais das paredes em alta velocidade. Seja o que for, aquilo que vocês estão dentro tá longe do chão.